Vamos seguir para mais notícia, porque inclusive o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a constitucionalidade da tese do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O ministro Luiz Fux deu o 6º voto contra a pauta. Apesar de se manifestarem contra a tese, os ministros ainda terão que decidir sobre o alcance dessa decisão em relação a uma possível indenização de particulares que adquiriram terras de boa-fé por meio de títulos concedidos em terras que pertencem aos indígenas. E neste mês, prefeitos, vereadores e também representantes de associações do agronegócio de todo o país se reuniram na sede da AproSoja em Brasília, justamente para discutir a questão que envolve a insegurança jurídica e alimentar em torno dessa decisão do marco temporal. A senadora Tereza Cristina, que inclusive foi ministra da gestão de Jair Bolsonaro, ela defende a busca por soluções que atendam tanto as comunidades indígenas quanto aos produtores. Vamos começar essa rodada de análises com o legislador da bancada, deputado Coronel Telhada. Deputado, queria pedir análise e avaliação do senhor acerca dessa decisão do Supremo Tribunal Federal contra a tese do marco temporal das terras indígenas, que determinava a promulgação da Constituição de 1988 como a data limite para que os indígenas ou as etnias reivindicassem alguma terra. Nós temos aqui no centro da cidade, o pátio do colégio, ali em volta era uma aldeia indígena. Então nós vamos entender que aquelas terras então passaram a ser terras indígenas se nós não tivermos um marco temporal, então nós vamos ceder, lá vai ser uma reserva indígena. É lógico, estamos falando a grosso modo. Isso principalmente nas regiões do sul, sudeste, no Brasil todo nós teremos essa problemática, que hoje a população indígena já tem um número espetacular de terras já sob sua posse. E nós não temos tantos cidadãos assim, indígenas, a ponto de justificar tanta terra para ter na mão deles. E eles estão querendo mais ainda. Isso é um absurdo. Nós teremos praticamente uma grande parte do território nacional na mão da demarcação indígena, sendo áreas indígenas. Quem ganha com isso? Os índios? Não. Os índios hoje passam uma situação terrível, os indígenas passam uma situação terrível hoje no país. Os próprios indígenas querem uma melhoria de vida, querem um progresso para si. Porque se fala tanto em preservar o indígena, mas preservá-lo numa situação controlados por ONGs. É isso que nós queremos para os nossos indígenas? Não. Nós queremos o quê? Um país com igualdade para todos. Que o cidadão, o indígena, seja visto como um cidadão integrado na sociedade com todos os direitos e garantias. Então, o que a gente nota é que essa marcação do marco temporal, esse julgamento do marco temporal, é justamente visando o interesse de determinadas categorias, determinadas organizações e determinados segmentos políticos. É essa a grande realidade. O agro, até eu acho que foi uma notícia que eu vi ontem, hoje, dizendo que o agro está se unindo à bancada da bala, porque sempre, eu não entendo porque essa bancada da bala é tida sempre como do contra, né? A bancada BBB, né? Pois é. Bíblia, bala e boi. Boiada, boi. Então, que a bancada da bala estaria se unindo ao agro. Por quê? Porque a bancada do agro, a frente parlamentar do agro na casa, Daniel, ela é uma das bancadas mais fortes. A frente parlamentar do agro, salvo engano, 300, eu faço parte dessa frente, são mais de 300 parlamentares. Quando a bancada do agro entra no jogo, o negócio balança, porque é uma bancada de peso. E realmente nós temos que ver o que vai acontecer, gente. É um absurdo nós falarmos em demarcação e remarcação indígena no Brasil em 2023, com direito de posses, com documentações, com tudo que já está acertado, principalmente na área do agro. Quantas pessoas serão prejudicadas nisso? Esse é um ponto importante, porque a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, atual senadora, fala em segurança jurídica e alimentar. Suano Ricardo, eu vou girar primeiro com os E mais uma insegurança, não, me permita. Claro, por jurídica, favor. Alimentar e pessoal, porque nós teremos conflitos. Você imagina você fazendeiro ou você dono numa propriedade que você herdou dos seus avós ou que você comprou legitimamente, agora chega alguém e fala, você não é mais dono, sai daí, vou pôr os indígenas. Que eu não saio. E aí nós teremos conflitos. É isso que nós queremos? Então, insegurança jurídica, alimentar e segurança de vidas. Nós estamos falando em vidas que podem vir a ser ceifadas devido a essa atitude do STF tão atrasada e tão irregular para o país. Decisão do STF contra a tese do marco temporal. Tereza Cristina falando em segurança jurídica e alimentar. Deputado Coronel Telhada trouxe um outro aspecto importante. Você como advogado, Emanuel, quais são os aspectos importantes para trazer para a nossa discussão?
Essa decisão, Daniel, tomada pelo Supremo Tribunal Federal, foi tomada em um caso concreto, certo? Se eu não me engano, lá de Itajaí. E houve a repercussão geral, que significa que todos os casos que venham ser submetidos à justiça brasileira devem ter a mesma orientação. Contudo, isto não impede que o Congresso Nacional, daí que eu entendo a articulação da bancada, né, Coronel Telhada, não impede que o Congresso Nacional não aprove uma emenda constitucional e faça a mudança. A questão aqui, Daniel, são alguns pontos que precisam ser muito bem tratados. Em primeiro lugar, você concordando ou discordando com a adesão do marco legal, o ponto final é que o Supremo Tribunal Federal é quem dá a última palavra sobre a interpretação da Constituição. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal não poderia fazer é deixar de indenizar os proprietários que viriam a ser afetados. Vamos então pela tese vencedora, Daniel. Vamos abordar as hipóteses condicionalmente. Supomos que o marco temporal seja realmente inconstitucional e você não possa ter a delimitação temporal que determinava que os índios deveriam estar ocupando a terra em 1988 e que sim então, seriam... extrapolaria. Poderia reivindicar as terras nos dias atuais, é isso? Poderia... De 88 para cá, seria O que isso? isso quer dizer é que se os índios ocupassem tradicionalmente, mesmo que estivessem temporariamente fora daquela terra, porque teriam sido desapossados em algum momento, por exemplo, 7 povos das Missões desapossaram os indígenas da região, virou de proprietário. Os indígenas não estão ocupando lá em 88, mas seriam áreas tradicionalmente indígenas e eles poderiam vir a pleitear com a inconstitucionalidade do marco legal. Meu ponto, Daniel, sobre isso é o seguinte, por mais que você queira reconhecer a inconstitucionalidade do marco legal, no direito... Marco temporal, desculpa, perdão, Coronel. Por mais que você queira reconhecer a inconstitucionalidade do marco temporal, nós temos uma situação que é a consolidação de direito de propriedade ao longo do tempo. Então, se você reconhece o marco temporal, se você reconhece a inconstitucionalidade do marco temporal, isso obriga automaticamente a reconhecer um direito de indenização daquelas pessoas que se tornaram proprietários. Por quê? Porque no Brasil vige a regra do chamado uso capião. Então, se, por exemplo, Coronel Telhada tem uma fazenda bem grande e ele deixa a fazenda ali desocupada, eu vou, ocupo a fazenda mesmo ilegalmente, passa um determinado período de anos, tornando a fazenda do Coronel Telhada produtiva, eu me torno proprietário daquela fazenda. E o Coronel Telhada não tem direito à indenização. No caso dos índios, se entende que a regra é diferente por conta da própria questão de colonização. Você teria exércitos europeus, você teria pessoas armadas, os indígenas não teriam as mesmas condições de resistência. Então não seria uma questão de o Coronel Telhada deixou para lá, ele foi leniente. Não, seria uma questão de que os indígenas teriam sido reduzidos à impossibilidade de defender a sua propriedade. Então, se isso é o caso, você tem que compatibilizar os dois sistemas. Você vai devolver a terra para os indígenas? Decretou a inconstitucionalidade do marco temporal? Tá bom, devolve. Mas você precisa indenizar as pessoas que, dentro das regras legais, adquiriram o terreno. Porque, às vezes... Outrora, a AGU chegou a se posicionar dizendo que seria um gasto incalculável. Tudo bem, Daniel, mas às vezes acontece o seguinte, aconteceu que lá atrás, quem invadiu esse terreno, invadiu no século XVIII. Certo? Tomou do indígena no século XVIII. A propriedade foi passando, e o registro que se tem quando, por exemplo, você compra o terreno, era de que a propriedade era 100% perfeita. Você não tinha como saber, você comprou. Agora você vai ser desapossado pela União sem receber nada. Então você precisa compatibilizar o interesse dos indígenas com o interesse dos proprietários. E essa compatibilização só acontece mediante o pagamento da indenização. Por mais que isso venha a custar 100, 200, 300 bilhões de reais que sejam, fato é que, no seu caso que eu dei o exemplo, você era de boa fé. Por quê? Porque você não tinha como saber que em 1730 alguém tinha tirado uma tribo dali. Tudo bem, você vai proteger o interesse da tribo, eu entendo que a tribo tem seus direitos, mas você também não tinha como saber quando você, às vezes, poupou, por exemplo, um colono saiu lá de Fernandópolis, subiu para o Mato Grosso do Sul na década de 80, o cartório não existia, foi criado, a propriedade não tinha um lastro, a pessoa não sabia, ela comprou, investiu, plantou soja, está exportando, criando emprego. Agora você vai tirar essa pessoa da propriedade porque o indígena tem direito. Ok, foi reconhecido o direito, Supremo Tribunal Federal de adesão, vamos reconhecer o direito. Tem que indenizar. Porque a pessoa comprou de boa fé. É diferente... E o entrave são as melhorias, inclusive. É diferente, Daniel. Não pode indenizar com o valor venal. Não, mas é diferente, Daniel, quem adquire de má fé. Porque, por exemplo, se você sabe que ali no Amazonas tem uma terra que é do indígena, você vai e invade, aí você consegue, que a gente sabe que isso acontece principalmente nos rincões do Brasil, falsificação de dados cartorários, aí tudo bem, você não vai indenizar uma pessoa dessa porque ela tomou a propriedade na famosa mão grande.
Então você não vai fazer isso. Mas para uma pessoa que adquiriu aquilo de boa fé com lastro documental, se você vai preservar o direito indígena à propriedade, ok, indenize esta pessoa. Perfeito. Então é um pouco difícil da gente discutir agora, ficar discutindo se a adesão é justa ou injusta, ela já foi tomada. O que interessa agora é você garantir que o sistema ele seja estável ao ponto de que, uma vez que se respeitou o direito dos indígenas, você também respeite o direito dos proprietários de boa fé. Os de má fé não, Daniel. Os de má fé não tem que receber nada, porque quem for podre que se quebre. O Wagner tem acompanhado esse assunto de perto, vai poder contribuir nessa análise e discussão com a gente. Como avaliou essa decisão por parte do Supremo Tribunal Federal e esses ingredientes que são colocados em meio a esse debate? Acho que as pontuações que foram colocadas agora são perfeitas, inclusive o voto que tem sido dado é justamente nesse sentido. Acho que a discussão é com relação a se a indenização deve ser prévia ao processo de demarcação, se ela vai ser posterior, mas acredito que já exista consenso no STF de que vai haver a indenização. A discussão que se tem agora é com relação ao momento. Acho que é isso que está sendo discutido hoje. Com relação ao STF, né, a gente tem visto muita discussão a respeito de o STF não pode decidir sobre sistemas, esses sistemas são exclusivos do Congresso Nacional. Primeiro ponto, o Congresso Nacional é uma instituição fundamental da República, é uma instituição que tem um valor indiscutível e tem que sim ser respeitado nas suas funções. Mas quando a gente analisa a própria técnica constitucional, a gente percebe o seguinte: primeiro ponto, o Congresso Nacional ele representa o chamado poder constituinte derivado reformador. Então ele tem a possibilidade de reformar a Constituição e de criar legislação. O STF ele pode ir além nessa função, porque o STF ele tem a possibilidade de compatibilizar e de adequar os valores sociais da Constituição no tempo e no espaço. Então, uma coisa é, o STF decidiu corretamente sobre o marco temporal? Ok, aí nós temos duas teses. O STF poderia decidir sobre o marco temporal e outros temas estão sendo discutidos? Sim, porque a própria Constituição reconhece. A Constituição reconhece que é dever do STF analisar a compatibilidade de uma lei com relação à Constituição. E isso ele fez num caso concreto e pode fazer de forma abstrata. O Senado pode ir lá, pode aprovar o marco temporal, o STF vai ter que ser provocado de novo, porque ele não pode decidir sem ser provocado, e ele pode decidir de novo que é inconstitucional. E aí o que a gente vai discutir é o mérito da discussão. E aí acho que os dois pontos fundamentais são, primeiro, a questão daqueles que tiveram a posse de boa-fé, que inclusive existe justificativa no sentido de que eles não deveriam inclusive ser indenizados, porque o artigo da Constituição que trata sobre a terra dos povos originários, ele trata no parágrafo 6º que são nulos os títulos adquiridos mesmo nessa situação de boa-fé. Se a terra pertence aos povos originários, em tese, ela nunca poderia ter sido de propriedade de uma pessoa comum, uma vez que aquele título pertence à União. Né? E aí vem a discussão. E por isso que a decisão do STF compatibilizou no sentido de, olha, se está de boa-fé, tem que ser indenizado e tem que ser indenizado mesmo. Porque é uma situação de você compatibilizar direitos fundamentais. Você tem, de um lado, a propriedade, e você tem do outro lado a dignidade dos povos originários, que precisa sim ser preservada. Né? Apenas a título de dados, porque são notícias que circulam, mas hoje o Brasil é o país que menos tem terras destinadas aos povos originários no mundo inteiro. Acho que chega a 13%. Muitos questionam esses dados. Sim, mas o contrário. Né? Isso, mas na são verdade, 12, 13%. São tem uma 13% e a maior parte dos países são 15%. As terras que estão sendo discutidas hoje, você está discutindo aí 1%. E tem uma outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração, que é óbvio que o desenvolvimento econômico é essencial para o país, é extremamente importante, mas a gente tem um outro aspecto também que é deixado de lado quando se tem essa discussão sobre o marco temporal, que é o uso que se faz da terra pelos indígenas. Existem diversos levantamentos que mostram que a menor taxa de desmatamento no Brasil é nas áreas em que os indígenas exercem as suas atividades. Para estimular o debate, o professor Suano... eu vou até pedir licença para o doutor... O doutor que sempre colabora com a gente, mas é que você fez uma sinalização de não concordar com algumas coisas que o doutor Wagner acabou expondo. Eu queria também discutir para a gente estimular esse debate. Não é especificamente do que o Wagner falou. Para aquele que está nos ouvindo, depois de ter sido apresentado juridicamente alguns aspectos, a única conclusão que se chega é que nós não temos segurança jurídica, nós estamos trabalhando com questões superficiais para tentar filosoficamente resolver problemas que não deveriam nem estar sendo pautados. Você falou, por exemplo, a questão dos povos originários. Perfeito. Você mora, se incomodaria dizer em que bairro você mora? Na Lapa. Na Lapa. Muito provavelmente algum povo indígena ocupou Lapa, aquela região lá. Havia uma tribo indígena na Lapa, sim. Ponto. Havia? A tribo Guaicurus. É uma questão de dignidade desses povos.
eu sou descendente da tribo dos tucanos, não é aquela ave política, não. É outra coisa. Tribo dos tucanos da fronteira com o Peru. 25% do meu sangue é tucano. Parte desses indivíduos que reivindicam por uma questão da dignidade das suas tradições, quando foram entrevistados, estavam usando a camisa do Milan e alguns a camisa do Barcelona. Que cultura está sendo defendida para alguém que está jogando bola e utilizando a camisa de clubes de futebol da Europa? Mas é isso, Suano. Calma. Você está tratando a exceção como regra. Não, eu não estou tratando a exceção como regra. Estou vendo aquilo que está posto de quando nós percorremos aí, tirando aqueles povos que realmente, aqueles pequenos grupos que estão isolados lá e são descobertos por antropólogos ou por indivíduos indigenistas que vão fazer pesquisas, a grande maioria já está inserida na sociedade. E a grande questão que coloca para nós, e isso aqui deve ser colocado, é afinal de contas, nós temos que defender o cidadão brasileiro. Eles devem ser, primeiro, vistos como cidadãos brasileiros. E como cidadãos brasileiros, eles têm que ser integrados nesta sociedade, que é uma sociedade que tem uma determinada característica que não é mais das suas tradições. As suas tradições já foram embora. Porque eu sou descendente de índio e eu não quero voltar a usar tanga. Perfeito, mas aí é uma decisão sua. É uma decisão minha. Isso, agora, não se pode chegar, mas não se pode chegar para 200 milhões de brasileiros e dizer que eles não têm, eles também têm esse direito de falar, mas isso é uma decisão tua. É uma grande maioria. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha, depois coloca nessa questão e a gente fala, a única coisa que foi apresentada até o momento, com todo respeito, é que o Supremo interferiu em algo mediante uma provocação de indivíduos que não querem aceitar algo que estava trazendo segurança jurídica e, infelizmente, eles interferiram trazendo mais insegurança jurídica, porque olha que coisa curiosa, o Coronel Telhada e o Emanuel falaram a questão da indenização, que a indenização seria aqueles que trabalharam de boa fé. Ponto. Aí você já coloca e mostra que era algo que estava na minha cabeça. Não, mas eu tenho a impressão que, pelo que está determinado, mesmo aqueles de boa fé não precisariam ser indenizados. Não, mas o STF decidiu que eles terão. Não, pois é isso. Aí o STF pega e diz, não, mas eles terão que ser indenizados. Aí nós vamos verificar a questão da indenização. Eu lembro que logo aqui na Avenida Paulista, tem um shopping maravilhoso que foi construído em cima de um terreno. Eu lembro que houve uma discussão, queria transformar uma casa lá no museu e queria praticamente tombar patrimônio histórico e praticamente não dá nada para aqueles que eram proprietários disso. Do nada aquilo caiu, acho que foram os cupins, caiu acabou o problema. E aquilo foi transformado depois de recurso para aqueles que eram os proprietários e transformaram e dinamizaram a economia. E hoje tem esse shopping maravilhoso aqui, gerando milhares de empregos. Ora, a grande questão é, aí nós vamos tratar da indenização. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai ser indenizado de nada. Sabe por qual razão? Porque logo depois virá uma nova legislação que vai tentar suplementar e vai chegar ao ponto de, se for indenizar todos aqueles que perderam as terras, que foram reapropriadas por causa dos povos originários, o montante será tão grande que vai ter que fazer uma negociação. O Wagner vai rebater, mas a Roberta falou o seguinte, eu quero ver o Suano de tanga. Não, vai ser ridículo. Eu também gostaria. Vai ser muito obrigado. Posso ir embora? Tô fora. Eu posso ir embora também, nem eu quero ver. A Roberta. Quem é a Roberta? Você mandou ela mandar. Ô, Daniel, vamos trazer mais um ponto importante aqui pro debate? Sim, o Wagner vai concluir. Desculpa, De Wagner. Se quiser, pode deixar ele falar. Eu faço o seguinte, a gente tá falando aqui em indenização, a gente tá falando uma série de coisas. Eu tava dando uma pesquisada rápida aqui no Pai dos Perdidos, dando um Google, né? Em todo o território nacional, hoje nós temos cerca de 680 territórios indígenas que estão regularizados. De acordo com o IBGE, o Brasil tem quase 900 mil indígenas, não chega a 1 milhão. 1 milhão de indígenas. Hoje, só na Amazônia, 115.344.445 hectares são territórios indígenas. O restante fica os outros ficam no Sudeste, Sul, etc e tal. Eu pergunto aos amigos, se nós temos quase 1 milhão de indígenas e mais de 200 e... Alguém lembra da população de... 205 milhões, 204 milhões de brasileiros, 1 milhão é indígena. Hoje são 13% do território nacional. É muita terra. Salvo engano, eu lembro que na época do debate, né, nós tivemos na Câmara dos Deputados, deixando de se ter um marco temporal, acho que quase 25% do território, posso estar exagerado, me perdoem o número, talvez, mas quase a 25% do território passaria. Aí eu pergunto para vocês, com todo respeito aos indígenas, para quê? Como é que fica a exportação? Como é que fica o agronegócio? Como é que fica o direito de propriedade? Como é que fica a indenização? Virará precatório, pelo amor de Deus? Não vai pagar. Eu pergunto aos amigos o porquê desse debate. Quem vai ganhar com esse debate? São os indígenas? Eu duvido.
Essa conta Desculpa, eu só quero interesse particular tudo isso. Não, o Telhado traz um ponto, vocês vão falar mais sobre isso, o Wagner. Perfeito. Eu tinha só que fazer uma consideração depois, mas depois que o Wagner falar. Não pode falar porque já... Wagner, essa conta que o Telhado traz, muito provavelmente, é uma pergunta que muitos fazem em suas casas, né? Deixa eu fazer antes. Olha que coisa curiosa. Uma das alegações foi de que muitos povos são nômades, são culturas nômades, e por isso que não estavam no terreno naquele momento, por isso tem que retroceder. Tudo bem, são povos nômades. Vamos lá para a Amazônia. Como eu te falei, eu sou amazonense. Com todo respeito, aqueles territórios lá do qual eles são nômades, você tem de ouro, caulim, bauxita, nióbio, tem tudo lá. Além de sendo explorado por estrangeiros. E ONGs, eu era garoto, minha mãe criou o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Eu brincava de dar mamadeira de leite de soja para peixe-boi. Quando eu era criança, filhote de peixe-boi. A quantidade de indivíduos de ONGs muito bem intencionados que iam com contador Geiger e laboratório de química a orientar os índios de que eles tinham os seus direitos, e você chegava em determinadas vilas com a bandeira da França, a bandeira da Alemanha, a bandeira da Inglaterra, a bandeira do que quer que seja, era gigantesco. Aí nós ficamos na seguinte situação. Veja, além de tudo, você tem o problema que ao invés de trabalhar com aquelas terras e com aquela riqueza de uma maneira racional, sustentável, respeitando a natureza, integrando os índios na sociedade brasileira como cidadãos brasileiros e tornando-os empresários, recebendo orientação técnica, vai ser jogado fora, sob a alegação, e aí é bem problemático isso, de grupos de estudiosos daqui de São Paulo, que entendem da floresta amazônica porque estudaram a Pocahontas, aí muita gente vai querer bater em mim, e vai querer transformar aqueles indivíduos lá como se fossem animais de zoológico. Eu te garanto, nenhum índio quer ser animal de zoológico. Eles querem ser cidadãos brasileiros, querem ser tratados como tal e querem ser ricos. Eles não querem andar de Fiat 147L, eles querem entrar de Ferrari. Eles querem ganhar dinheiro para participar de tudo aquilo que são os benefícios da cultura ocidental, porque foi o que nós produzimos. O Wagner tem contribuições a dar, né, para esse Desculpa, eu fiquei... Poucas pessoas são tão afiadas, você consegue armazenar muita coisa nesse HD, hein? Vai lá, Wagner. Não, assim, eu entendo os pontos que o Suano colocou e que o deputado também trouxe, mas, primeiro, né, os estudos que trazem, isso eu estou falando de dados trazidos em estudos, estou falando de pesquisas antropológicas que já foram feitas a respeito disso. Você não vai ter um impacto tão grotesco de 13% para saltar até 25%. Pelo menos eu não tive acesso a esses dados. Não estou duvidando do deputado, pelo contrário. Eu não tive acesso a esses dados, né? Não, mas assim, quando a gente começou a discutir marco temporal, 15 anos atrás, quando o STF deu a primeira decisão e o STF estabeleceu a data de 5 de outubro, a gente teve uma evolução dessa discussão para os dias atuais. O STF pode rever os entendimentos. E a ideia central era de que você ia ter uma diferença muito pequena da quantidade de territórios. E aí, quando surgiu essa discussão inicial em 5 de outubro, as pessoas causou o que se chamou de efeito Copacabana. As pessoas falaram, não, mas então agora os indígenas vão chegar aqui e vão reclamar Copacabana. Isso é absolutamente jogar para a torcida esse tipo de argumento do efeito Copacabana. Quais seriam essas áreas? Então, isso é feito por um estudo antropológico. A legislação estabelece pelo menos 7 procedimentos antes de você fazer a demarcação de uma terra indígena. Então, não é algo aleatório. Eles não vão chegar e falar, não, eu quero o bairro da Lapa em São Paulo, eu quero o Centro Histórico de São Paulo. São territórios em que eles já têm algum tipo de afinidade cultural. E para que se determinar a área que vai ser objeto de demarcação, isso a legislação estabelece, existe um estudo antropológico que é feito para comprovar esses dados. Agora, se a gente for discutir, não, além do antropológico, você precisa de outros estudos, vamos aprimorar a legislação para isso. Agora, os argumentos que acabam sendo... Posso só jogar uma coisa? Posso jogar só mais uma coisa? Tudo bem, dados antropológicos. Que antropólogos... Que base antropológica, que metodologia antropológica foi adotada? Então, é isso que a gente tem que colocar, porque aí você toma um estudo antropológico direcionado para um determinado ponto, esse estudo antropológico pode simplesmente chegar a uma conclusão que diz o seguinte, quando eu citei o caso da Lapa, eu não citei dizer que eles vão querer pegar... Isso aí não tem. Claro que não tem, mas eu estou dizendo, isso é um tipo de raciocínio cujo fio lógico condutor pode caminhar até esse ponto, se você tiver indivíduos que estejam no poder e fique naquela situação que nós vimos desde o início do programa. Não é que nós temos 2 pesos, 2 medidas, nós temos um peso e a medida é dada por aquele que está no poder, porque todo o nosso sistema político, sistema jurídico, só cria contradições e chega para um caso que diz assim, o Supremo Tribunal é o último a errar. Eu, particularmente, digo o seguinte, acabe com a função recursal do Supremo Tribunal Federal, que seja apenas constitucional, e ao Supremo Tribunal Federal não é dado o direito do erro, porque ele caberia dizer, isso é constitucional ou não? Se não é constitucional, vota para o Legislativo e o Legislativo tem que complementar. Não sou eu que complemento.
Aí nós temos essa situação, de repente nós temos uma esculhambação jurídica, uma esculhambação política, aquele que estiver no poder diz assim, mudei a interpretação. Sabe o que nós vamos fazer? Não, mas aqui tem uma cláusula, aqui tem um caput do artigo tal que foi retirado, colocado, porque é isso que nós vemos as discussões sobre questões que são... não são superficiais, mas elas são questiúnculas dentro do conteúdo geral e acabam sendo utilizados como justificativas para criar súmula. E súmula do Supremo Tribunal Federal vale como lei. O Wagner vai fechar, Suano. Mais uma vez, né, a gente volta naquela discussão da generalidade e de você trazer um contexto específico. Você falou a questão dos laudos, eu entendo o que você está falando, mas a gente precisa ter acesso a um laudo antropológico. Então, eu, por exemplo, quando professor, eu orientei um trabalho que discutia exatamente, trabalho de conclusão de curso, sobre a tese do marco temporal. E foram feitos estudos antropológicos, análises sobre laudos antropológicos, que não são laudos genéricos, não são laudos de pessoas que estão fora da área. A gente pode discutir, que foi o que se discutiu no STF, que foi a tese do ministro não lembro se foi o Cássio ou se foi o André, que trouxe a ideia de que não pode ser apenas um laudo antropológico. A gente pode discutir isso, mas a gente não pode chegar à conclusão e falar, não, mas o laudo antropológico vai ser direcionado, porque a gente está supondo uma situação que não existiu. A gente está falando de uma situação consolidada no Brasil há muitos anos e a gente não teve até hoje discussão de reivindicação de terras indígenas em locais que já estão urbanizados, por exemplo. E existe um outro ponto fundamental que a gente esquece da história do Brasil. Existe um livro que foi fruto de uma tese de doutorado do professor Flávio Leão, que fala sobre o genocídio indígena no Brasil durante a época do governo Vargas, por exemplo, até o início do regime militar. Então a gente não leva em consideração esses fatores para chegar à situação de que todos são brasileiros e aí por uma regra de igualdade a gente não pode dar tratamento diferenciado. Mas a gente precisa lembrar que os povos originários, eles foram objetos de sucessivas violações de direitos fundamentais durante toda a formação do Estado brasileiro. Eu não quero polemizar, nem te tirar o lugar, não, mas, Wagner, se nós formos pegar daquelas culpas do passado, neste exato momento aqui na rua, tem alguém que está morando no meio da rua porque é culpa de alguém que o expropriou a sua família ou tirou a sua condição. Nós não temos como fazer isso. Inclusive, aquele marco temporal, ele veio exatamente para isso. Acaba a esculhambação. É até aqui. Ponto final. Vocês vão me perdoar, mas eu pergunto, qual o ganho para o Brasil disso tudo? Nada. Eu sou um homem cívico, eu sou um homem do povo, não sou um cara assim. Eu pergunto, qual o ganho para o Brasil disso tudo? Nós temos hoje no Brasil milhares de problemas. Saúde, emprego, economia, pessoas passando necessidade, pessoas no nível de pobreza, pessoas sem escola. Eu pergunto aos senhores agora, o que o Brasil ganha com essa discussão? Eu vou passar, inclusive, essa pergunta. Me perdoa, eu sou muito... Deixa o rolo, depois eu resolvo. Eu acho que tem tanta coisa mais premente. Coloca o rolo no rolo. Fui eu que interrompi, desculpa. Não, certo é importante. O doutor Rolo está observando atentamente. Wagner, você... Óbvio, claro. Vou fazer um resumo. Depois, se eu puder, só para dizer qual a contribuição. Com certeza. O doutor Rolo vai trazer os seus aspectos e também a sua análise acerca desse tema, para todo mundo falar que é um tema importante. Eu acabei me envolvendo demais. Não, mas é que tem informações e opiniões diferentes. Doutor, a gente quer... Eu acho que a gente não vai ter essa repercussão toda que está se esperando. Eu acho que vai ser 1%, vai ser alguma coisa desse gênero. Eu não tenho a profundidade que o Wagner tem, mas pelo que eu já li a respeito, a repercussão não vai ser tão grande. Mas uma coisa que me preocupa é a associação de ONGs estrangeiras com os indígenas. Então, uma decisão dessa do Supremo com a associação de ONGs que vão contratar advogado, que entram com recursos financeiros, eu estou falando, injetam recursos para contratar escritórios de advocacia, isso pode gerar, sim, uma insegurança jurídica. Eu acho que tem que ter todo o respeito aos povos originários, mas eu acho que o respeito aos povos originários é muito, muito além. Eu acho que isso é pequeno. A gente teve quase... foram dizimados agora os Yanomami, quer dizer, a gente teve agora recentemente, porque estava faltando saúde, estava faltando assistência, o braço do governo não chega lá. Você que entende da Amazônia, o braço do governo não chega lá. Chega o quê? Braço da madeireira, chega lá o garimpo. Então, o que acontece? Acontece grilagem de terra, e aí foi falado do cartório, né, que
às vezes o cartório esquenta a documentação. Hoje eu tenho para mim que isso não aconteça mais. Acho que isso já não deve acontecer mais, ou se acontecer já é uma coisa mais fácil de pegar. Mas antigamente, com certeza, o documento pegava terra indígena, terra pública. Aqui em São Paulo tem condomínio fechado, construído em terra pública, assim, também com liberação que não devia ter sido liberado. Então, com certeza, terras indígenas foram tiradas dos povos originários na mão grande, grilagem, tudo isso. A gente, do mesmo jeito que a gente tem área pública aí sendo utilizada para agropecuária que foi desmatada. Então, assim, eu acho que precisa haver, sim, a proteção dos povos originários, mas eu tenho receio da Associação do Capital Estrangeiro. Eu acho que essa questão das camisas, provavelmente foi uma ONG estrangeira que presenteou com uma camisa. Já vi caso de cacique andando de carro de luxo que foi presenteado. Sim. Então, eu acho que a gente precisa ter uma proteção governamental, com uma isenção maior, ter assistência à saúde, fomentar condições para que esses povos originários se mantenham. E isso está difícil. Isso não é uma engenharia simples. Isso está bastante complicado, na minha opinião. Certo. Esse é um tema que rende muitas análises. A gente poderia ficar por horas debatendo o marco temporal das terras indígenas. Falta o Ricardo. Falta o Ricardo. Fala, você fazer uma coisa de 30 segundos apenas. O Wagner é quem vai fechar. Vamos lá. 30 segundos. Se eu quer ver uma coisa que o senhor falou e que me incomoda, por exemplo, está dentro da cultura de alguns povos indígenas que a mulher é mulher a partir do momento que menstrua. Logo, crianças de 12 anos podem ser consideradas mulher. Veja, nós temos que definir, afinal de contas, o que nós somos. Nós somos brasileiros, cidadãos que têm uma determinada cultura, estamos dentro de uma civilização, e eles devem ser integrados nessa civilização para enriquecerem, ou nós vamos tratá-los como se fossem animais de zoológico. Por quê? Porque estudos antropológicos assim o estabelecem. Querem eles lá. Quando o senhor falou dos Yanomamis, por exemplo, parte do que aconteceu no Yanomami depois foi retirado da mídia. Sabe por quê? Porque lá é uma área transitória, porque eles são nômades, e parte deles transitavam na Venezuela, vinham da Venezuela. Não eram brasileiros ou estavam aqui como brasileiros. Nós vamos tratá-los como... Essa é a grande questão. Aí vem ONG, vem aqueles indivíduos que estão botando dinheiro no fundo da Amazônia, dentre eles, e agora eu encerro. A Noruega, que é a grande investidora do fundo da Amazônia, ela também tem 34% da empresa chamada Hydro, que explora alumínio, e foi responsável por uma das maiores catástrofes ambientais que tem naquela região lá, explorando alumínio da Amazônia. Alguém falou disso? Não. Por quê? Mas porque eles têm interesse na proteção, justamente. Teria que um detalhe, doutor não deixar a exploração estrangeira. Só que aí teria que colocar muito claro, são brasileiros. Se brasileiros são, a Constituição diz isso. Como cidadãos brasileiros é que eles devem ser tratados. São vários aspectos para serem analisados. Ricardo Rosso é economista, mas também tem acompanhado ao longo dos últimos dias essa questão que envolve o posicionamento do Supremo Tribunal Federal contra a tese do marco temporal. Eu acho que tem dois pontos que são super importantes, apesar de que todos já trataram, e a gente já vê pela roda, pela nossa discussão aqui, como esse tema é complexo. Primeiro, a insegurança jurídica absurda. O Supremo se colocou contra a tese do marco temporal, ou seja, não é mais, como disse o Constituinte, a partir de 5 de outubro de 88. Então, pode ser esticada até os tempos atuais. Está criando uma lógica jurídica complicada. Quem vai ser indenizado, quem não vai ser indenizado, como vai ser feito essa demarcação, como não vai ser feito. Já tem projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em discussão no Senado, que vai na linha contrária do pensamento do STF. Se esse Congresso, esse projeto, que eu imagino que vai ser acelerado essa semana e deve entrar em votação e sendo aprovado no Senado, como é que vai ficar a discussão? Ele vai de novo para o Supremo, vamos assim dizer, porque alguém provavelmente, do lado contrário, vai questionar. Se vai judicializar, o Senado, o Supremo vai dizer o quê? Que o legislador não tem capacidade de legislar? Exato. Olha que loucura jurídica que a gente está discutindo hoje. Vai ficar uma briga de vai para lá e vem para cá, e no final do dia a insegurança é tamanha. Estica e puxa danado. Outro ponto que eu acho que a gente tem que olhar: o Estado brasileiro falha
com os povos originários desde sempre. E um exemplo que o Rolo trouxe aqui, que todos nós estamos vendo nos noticiários há muito tempo, a questão dos Yanomamis. O Estado brasileiro falha muito e não vai ser a extensão de um pouquinho mais de terra, um pouquinho menos de terra, que vai mudar essa realidade, porque o Estado brasileiro não faz a sua parte na defesa dos povos originários. Essa é a realidade. As pessoas estão morrendo de fome em aldeias indígenas Brasil afora, não tem condição nenhuma de sobrevivência. E cadê o Estado brasileiro preocupado com os povos originários? Não tem capacidade nem de mudar o ensino brasileiro. Todo mundo aprende lá, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e os índios já estavam aqui. Nem isso a gente muda. Então não vai ser um pedacinho de terra, e acho que o coronel trouxe muito bem aqui, 1%, 1 milhão de povos originários nós temos no Brasil, com 13%, pegando a tese do Wagner, 13% do território, são 240 milhões 214 milhões de brasileiros, 1 milhão povos originários, os outros 213 milhões ficam com o resto da mas na verdade, mas aí eu acho que aí não seria por aí, porque seriam áreas de preservação para todos. Mas um pedacinho de terra mais não vai mudar a vida desses povos. Gente, concordo, eu acho que é isso. Nós estamos em São Paulo, a gente está falando muito na Amazônia. Se você for ali no Jaraguá, eles passam fome ali. Eles ficam mendigando na rua. Ficam fazendo artesanato para vender. Mendigando na rua e nós estamos falando que vão passar até, pô, tem que cuidar dessas pessoas. Essas pessoas estão à margem da lei. Deputado, é absurdo isso. Certa vez eu já fui nessa tribo. Dignidade. Tribo Crucutu. E assim, é um cenário parecido com o que você descreveu. Todos com camiseta de time, Corinthians, Palmeiras, muita sujeira, muitos animais domésticos, cachorro para tudo quanto é lado, todos fumando cigarro, Marlboro, Hollywood, enfim. Uma vida, você não conseguia identificar se era uma tribo indígena ou se era uma comunidade, algo parecido com favela. Muita sujeira, muitos com televisor, sabe? Vários com dependência química, um problema de dependência química, alcoolismo. Enfim, esse é o cenário que eu pude observar. Naturalmente que tem um trabalho importante da Prefeitura de São Paulo, tem uma creche ali naquela região. Então, há iniciativas do poder público para melhorar a condição, mas não é um cenário que a gente imagina, entendeu? Não é o ideal, está muito longe do ideal. Está muito longe. Wagner, eu queria que você concluísse o seu raciocínio e trouxesse o resultado daquilo que você preparou e também dos seus estudos. Obrigado. Bom, acho que primeiro ponto, né? Não são coisas excludentes. A concessão da terra e a proteção contínua são coisas que devem acontecer simultaneamente. Então a gente não pode tratar como se fossem coisas antagônicas. O passo do reconhecimento, vejam, não é conceder as terras, é reconhecer as terras que já eram de propriedade dos povos originários, que são inclusive da União. Então são terras que pertencem à União e que pertencem a todos os brasileiros. O deputado até perguntou, né? É óbvio que a gente sabe que vai ter uma perda financeira de um lado. Qual que é a contribuição? Quem ganha com isso? Quem ganha é o povo brasileiro, deputado. Será? Sabe por quê? Será? Porque as terras indígenas, elas... 1%, e isso são estudos recentes, é 1% de desmatamento. Hoje todos nós estamos aqui morrendo de calor, não só em São Paulo, mas no Sudeste inteiro. Quem está desmatando são essas ONGs aí, amigo? Não, deputado, madeireiro então, e muitas vezes que é conivência. O que o madeireiro tem a ver com a ONG, deputado? Não, mas eu falei ONGs e madeireiros, muitas vezes com a conivência, porque o pessoal deixa explorar a terra porque visam ganhar pequenas coisas também. Deputado, a gente está supondo. Eu acho que o trabalho... de dados. Eu acho... 70% das empresas ou da propriedade privada que detém território brasileiro, 70% do desmamamento vem de propriedades privadas. Os povos indígenas, eles preservam a natureza, e isso, óbvio, eu não estou falando aqui das exceções, eles preservam a natureza e eles produzem para o meio ambiente. O senhor falou qual é a contribuição ao meio ambiente saudável, que é direito difuso, não só da nossa geração, mas das próximas. Entraria na cota de preservação. Wagner, com todo o respeito. Muito bonito falando, eu concordo com você. O que você fala é muito bonito, Wagner, mas a realidade não é essa. Funciona. Nós precisamos ter um meio ambiente preservado pela nação. O que não é realmente, concordo com você, o meio ambiente não é preservado da maneira que deveria ser, mas não é os povos indígenas ou não. Aí é um trabalho nacional, é um trabalho que o governo nacional tem que fazer. E tem que preservar os povos indígenas. Nós não podemos manter os povos indígenas na situação que eles estão na situação de paupérrimos. Estão sendo explorados, as terras deles estão sendo exploradas e eles passam fome. É isso que não pode acontecer. E nós estamos passando mais terras indígenas para serem explorados por estrangeiros. Essa é a triste realidade. E quem não vê isso está tapando o sol com a peneira. Nós temos que cuidar dessas pessoas, sim, tem os seus direitos, todos que a gente puder dar, ótimo, mas nós temos que garantir essas pessoas. E a garantia de passar mais terras para eles não é a garantia de vida deles. Será? Eu acho que entendo que essa garantia de vida deles está completamente jogada ao léu, porque há interesses escusos nisso.
Coronel, desculpa eu interromper, mas olha, eu não quero que eles estudem Jaci e Poti. Eu quero que eles estudem Newton e Einstein. Eu quero que eles enriqueçam, eu quero que eles aprendam a fazer ciência, eu quero que eles estudem Aristóteles, não obrigatoriamente, dá o direito a eles. Sim. Porque eles são cidadãos brasileiros com todo o respeito. Você fala, eles protegem a floresta, eles protegem o meio ambiente, 1% só é desmatado, mas isso é uma questão de polícia. É muito simples, está desconfigurado que a legislação estabelece a proteção X. Se um cara de uma empresa privada não vai lá, prende ou multa. Ponto. Mas aí vocês falam que eu falo discurso bonito, o seu discurso também é muito bonito. Não é bonito. Não acontece no Brasil. Não acontece por um erro, mas é por um erro da polícia. Mas isso é muito simples, é fazer a fiscalização. É aí que a sociedade... Os melhores fiscais são os índios. Da questão ambiental, os fiscais são os índios. A questão é que você quer inserir eles dentro da nossa cultura obrigatoriamente. Não, eu estou abrindo espaço e você está excluindo eles da cultura por serem animais zoológicos, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eles é que precisam escolher. Você está pegando... Foi a mesma coisa que eu disse. Você quer ver uma coisa? A mesma coisa. Você quer proteger a floresta? Vai lá no batalhão de infantaria de selva e vê a quantidade de índios que estão no batalhão de infantaria de selva e sabem fazer um combate na selva, que é o melhor combate na selva do mundo. Basta colocar esses índios, eles querem fazer isso. Internacionais que estão acabando com o Brasil. Essa empresa norueguesa que você falou, que trouxe no choque ambiental. Mas isso é complementar. A diferença do 95% do fundo Amazônia, mais 95%, é da Noruega. E a Noruega tem 34% da empresa. Que é dinheiro que rola. Então, mas é isso. Mas isso é complementado. Ô, Wagner, se você fizer uma pequena comparação entre a maior tribo indígena brasileira, que são os Yanomamis, e a situação que eles estão hoje, e uma tribo indígena americana, como os Seminoles, por exemplo, na Flórida, que são donos, inclusive, de cassinos do Hard Rock Café hoje no mundo, pertence a uma tribo indígena. Sim. Aí você vê como o Estado está falhando no tratamento e no cuidado dos povos originários no Brasil. Wagner, quer? Não, Wagner. Mas é interessante. Nós concordamos. Nós concordamos. Temperatura boa, hein? Senão a gente consegue Temperatura muito boa. Quero agradecer, inclusive, a audiência, as pessoas que gostam da Jovem Pan News, gostam dos convidados, dos nossos analistas, comentaristas. Você pode acompanhar debate de alta qualidade em todos os horários na Jovem Pan News durante a semana, no fim de semana. A gente reúne profissionais, pessoas de diferentes posições, justamente para privilegiar o debate. A grande estrela é o debate, é a opinião aqui na Jovem Pan News. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão mandando várias mensagens: Denise Simões, Vera Lúcia dos Santos, Rosiane Costa, Davi Leal, Sueli, Uli Luca, Marina Lina Oliveira, enfim, várias pessoas elogiando o programa, os debates, os nossos comentaristas.